Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Antônio Rossi Feliciano, da Universidade de São Paulo, professor de diagnóstico por imagem e um dos grandes idealizadores e pesquisadores na área de técnicas avançadas da ultrassonografia veterinária. E hoje eu venho trazer essa palestra para vocês de ultrassonografia contrastada e suas aplicabilidades na prática clínica. Quero agradecer demais a organização e o convite do pessoal do terceiro Congresso Internacional de Cirurgia da Anclivepa. É uma oportunidade muito relevante e importante para nós do diagnóstico por imagem, levarmos para vocês da parte de tratamento mesmo, de atendimento, o que essas técnicas podem trazer de benefício para os nossos pacientes e para vocês e para os proprietários. Então, agradecer muito o pessoal da Anclivepa São Paulo pelo convite. Bom, então vamos lá. O que são as microbolhas, né? Antes da gente falar da aplicabilidade da técnica, a gente precisa mostrar para vocês o que são as microbolhas. As microbolhas são essas estruturas que estão aparecendo nessa microscopia de varredura. São estruturas esféricas de tamanhos diferentes que têm uma característica muito importante em relação ao tipo de contraste que elas são, que é o contraste de ultrassonografia. Elas são esferas que contêm um ar dentro delas. E elas funcionam igual as hemácias funcionam para o Doppler. Ou seja, essas pequenas estruturas que são as microbolhas são responsáveis por refletir a onda sonora, dando mais intensidade ao modo B, ao modo Doppler e realçando aquilo que a gente quer estudar. De uma maneira que a gente não avalia apenas a vascularização do tecido, mas a gente também avalia a perfusão do tecido, o preenchimento tecidual quando a gente fala de macro e microcirculação. Trazendo um pouquinho mais da ideia da microbolha para vocês, as microbolhas são essa estrutura aqui, ó, do lado esquerdo, onde a gente vê uma crosta mais enegrecida, e essa crosta ela tem uma característica, ela pode ser formada por um açúcar, um fosfolipídio, uma albumina, ou um biopolímero, algo que vai ser facilmente degradado pelo organismo do paciente e contém dentro dessa crosta um gás. E esse gás é um gás que não vai causar nenhum efeito deletério para o nosso paciente. Uma das coisas que muitos perguntam, né? É seguro? Pode dar tromboembolismo? Pode causar alguma lesão para o paciente? Não, a segurança é gigantesca. A gente tem essas estruturas com essa característica que está aparecendo aqui na imagem microscópica, desculpa, para realmente trazer segurança e trazer acurácia diagnóstica. E quando a gente leva essas microbolhas para uma lâmina de esfregaço sanguíneo, a gente percebe que elas têm uma dimensão muito semelhante. E isso dá uma característica importantíssima para as microbolhas. Faz com que elas sejam utilizadas com muita tranquilidade e aplicabilidade nessa técnica ultrassonográfica que utiliza essas estruturas intravasculares e refletoras para uma avaliação efetiva da perfusão tecidual. Elas têm um tamanho de 1 a 7 micrômetros de diâmetro e essa crosta ela existe exatamente para estabilizar a estrutura como um todo e permitir que aquele gás que está lá dentro ele realce efetivamente o ultrassom que a gente está realizando. Antigamente, eu posso falar para vocês que algumas pessoas ainda fazem isso. Quando as microbolhas elas começaram a ser inventadas, eles usaram a solução salina como um meio para poder intensificar esse sinal do ultrassom. Então, eles chacoalhavam, eles agitavam essa solução salina, aplicavam no paciente e verificavam lá no coração uma,
uma maior intensidade de brilho na perfusão do sangue na silhueta cardíaca. Qual que era o grande problema? É que a solução salina ela não é estabilizada. Então, o tempo de brilho era muito rápido. Então, eles desenvolveram uma estrutura que tem uma crosta eficiente, um gás eficiente e um tamanho que é muito importante de se comentar, que é suficientemente grande para ela não se difundir para o espaço intracelular, ou seja, não vai ter fagocitose, ela não vai entrar dentro da célula, ela não vai causar apoptose celular, ela não vai destruir a célula. E ela também não vai extravasar para o interstício. Ou seja, se eu quero avaliar uma cavidade abdominal e eu aplico contraste por microbolhas, via jugular, via cefálica, via safena, essas microbolhas elas não vão extravasar para a cavidade, para a região intersticial. Então a gente vai conseguir definir adequadamente a perfusão daquele tecido. E elas são suficientemente pequenas para passar pelo sistema capilar pulmonar. E aqui a gente tem duas considerações importantes. Bom, a primeira consideração é, elas são muito pequenas e elas chegam no sistema capilar pulmonar. Ou seja, se a gente consegue avaliar quase qualquer tipo de tecido, porque se elas chegam a esse nível de capilarização, que é uma árvore de capilarização muito ramificada e assim a menor que existe, onde a gente tem troca de oxigênio e CO2, que é do sistema pulmonar, ela vai chegar em quase todos os leitos de capilarização. E a outra grande sacada é que se ela chega no sistema capilar pulmonar, ela tem, de certa forma, a segurança de trazer para a gente que, quando metabolizado todo o processo da microbolha, aquele ar que está dentro dela vai ser totalmente eliminado via sistema respiratório, sem causar nenhum tipo de problema para o nosso paciente. Então, aqui a gente vê duas características muito relevantes em relação ao seu tamanho, características que eu já comentei com vocês em relação à crosta, características em relação ao gás, e dá para a gente, hoje na rotina, uma técnica que muitas vezes vai ser muito mais eficiente do que, por exemplo, o Doppler, e de certa forma, extremamente seguro. Aqui nesse slide, a gente tem uma imagem de um tumor de mama, tá? Então, eu fiz aqui a ultrassonografia Doppler desse tumor de mama. Eu vejo uma vascularização em rede, que é o nome que a gente denomina e classifica esse tipo de vascularização. E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre o Doppler e a ultrassonografia contrastada. O que é a ultrassonografia contrastada com essas características todas que eu falei para vocês vai avaliar? Ela não vai só avaliar os vasos, ela vai fazer uma perfusão tecidual. Ela é suficientemente pequena para percorrer o sistema de capilarização do tecido. Ela é suficientemente grande para não extravasar para o interstício e muito menos para entrar dentro da célula. Então, eu vejo de uma maneira muito mais eficiente a perfusão tecidual pela ultrassonografia contrastada do que eu vejo pela ultrassonografia Doppler. E isso, quando a gente fala da aplicabilidade da ultrassonografia contrastada, é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre as três principais funções dessa técnica, e vocês vão perceber que a principal função que a gente tem é a função de avaliar a viabilidade funcional do tecido. Se a gente não enxerga uma perfusão tecidual adequada, aquele tecido ele não está tendo uma perfusão sanguínea adequada e a sua função está comprometida. E a gente tem tecidos muito específicos hoje que a gente já consegue avaliar pela ultrassonografia contrastada. Resumindo, ela intensifica o modo B. São micropartículas que estão dentro dos vasos sanguíneos, da macro e da microcirculação,
e eu vou ver um brilho maior daquilo que é hiperecóico e um brilho menor daquilo que é hipoecóico. Eu vou melhorar o sinal Doppler que eu tenho. Por quê? Eu estou jogando mais estruturas dentro de uma circulação sanguínea que vai refletir a onda sonora, e isso é muito legal, porque às vezes a gente não pega, num primeiro momento, um sinal Doppler eficiente, a gente aplica a ultrassonografia contrastada, faz todo o exame, depois volta para o Doppler e o sinal do Doppler ele está intensificado. Porque existem, além das hemácias, outras estruturas que estão refletindo o sinal Doppler e dando uma melhora naquela captação desse sinal Doppler. E permite, de uma maneira assim muito importante, avaliar resistência, direção, volume de fluxo, perfusão tecidual, macro e microcirculação, avalia o preenchimento do tecido. E a gente tem pouquíssimas técnicas hoje diagnósticas que fazem esse tipo de avaliação. E quando a gente fala de fluxo sanguíneo e a gente fala de perfusão, eu preciso mostrar para vocês o porquê pedir a ultrassonografia contrastada e não pedir as outras técnicas. Então, quando a gente fala de fluxo sanguíneo, estou avaliando o fluxo sanguíneo renal, quero utilizar as microbolhas para avaliar o fluxo sanguíneo placentário, quero avaliar as microbolhas para avaliar o fluxo sanguíneo da adrenal. Por que, é muito melhor a ultrassonografia contrastada do que o Doppler? Porque o Doppler é mais complicado. O animal, ele mexe um pouquinho, eu tenho que começar o meu exame Doppler desde o começo, ajustando o equipamento, ajustando a técnica Doppler, e aí quando eu coloco lá Doppler em cores, Doppler pulsado espectral, o animal mexe de novo, eu tenho que começar tudo do zero. Ele é melhor para falar sobre velocidade sistólica, diastólica, índices Doppler fluxométricos muito importantes para a nossa rotina. Só que para muitos profissionais que não são treinados, e quando o animal ele é muito agitado e a gente tem, dependendo do tecido, uma dificuldade muito grande de fazer um exame adequado, porque a movimentação atrapalha, ele é mais complicado. Já a ultrassonografia contrastada, não. A gente coloca o transdutor na topografia do órgão que a gente quer avaliar, observa ele no modo B, aciona o software das microbolhas, aplica elas e a gente consegue verificar o preenchimento daquele tecido que a gente está avaliando. Biomarcadores são piores. Eles podem ser mais simples, mas eles são piores porque eles não são específicos. E aí a gente tem alguns biomarcadores que a gente pode citar, como peptídeo atrial natriurético, ou ventricular, peptídeo ventricular natriurético também, e eles são muito, muito outlines. E a gente tem vários outros fatores que interferem no resultado que a gente acaba obtendo. Então, não é adequado. Doppler laser. Poxa, Doppler laser é uma maravilha. Problema, a gente só faz isso lá na China. Por quê? A gente precisa abrir o animal. Lógico, você dá, mas vai abrir o animal, vai pegar o laser, vai mirar lá um Doppler laser na artéria renal, e aí a gente vai captar o fluxo sanguíneo dessa forma. Então é extremamente invasivo. Já com a ultrassonografia contrastada, eu não preciso fazer uma incisura no animal, localizar a artéria renal e aplicar uma técnica que vai precisar de uma anestesia. Não tem necessidade. E o fluxômetro? O fluxômetro é invasivo, ele é excelente. Eu canulo aqui a carótida, levo o fluxômetro até a localização dos grandes vasos, mas ele é invasivo. Então, é uma técnica que, para avaliar fluxo sanguíneo, ganha de todas. E perfusão? Nossa, perfusão melhor ainda. Os biomarcadores que a gente tem para perfusão, eles podem ser similares ou piores à ultrassonografia contrastada, mas são mais caros, podem ser invasivos e tem uma complexidade para poder avaliar esses biomarcadores. Tomografia contrastada, pior, né? A gente tem contraste, radiação e anestesia. Poxa, vamos avaliar um animal com doença renal crônica, suspeito de insuficiência renal, e eu preciso avaliar
o quão esse rim ele está afetado. Mas o animal ele está desidratado, ele está azotêmico, ele, poxa, ele está na, na, na gaita do corvo, como a gente fala em Minas Gerais. Tá, o que que eu faço? Usa ultrassonografia contrastada, porque se você utilizar o contraste iodado não iônico e anestesiar o animal, a chance desse animal ter um choque hipotenso é enorme e vem a óbito. A ultrassonografia contrastada não, extremamente segura para esse tipo de paciente. A ressonância magnética contrastada, custo elevado, precisa anestesiar, é complexo. Nem todo lugar tem um aparelho de ressonância magnética que faz uma varredura abdominal. Então, a gente tem uma certa dificuldade ainda no Brasil de ter essa praticidade e o preço, né? A gente vai fazer uma ressonância magnética, paga mais de R$ 2.500. A ultrassonografia contrastada aqui custa R$ 200 na Universidade de São Paulo. Cintilografia da mesma forma, a gente tem um lugar só no Brasil que faz cintilografia, tem um risco com o uso do contraste muito importante de ser dito, existe uma quarentena que o animal ele tem que passar, então é extremamente complexo. E o citocan também da mesma forma. Então, tudo isso traz para a gente uma ideia de que a ultrassonografia contrastada é o melhor método para avaliar fluxo sanguíneo e perfusão tecidual. E quando a gente fala da aplicação na medicina veterinária, hoje a gente tem vários trabalhos que falam sobre qual o uso da ultrassonografia contrastada nos diferentes tecidos. E a aplicação ela já está muito bem comprovada, muito bem comprovada. Existem alguns exageros, e eu vou comentar sobre eles agora com vocês, e existem algumas coisas que as pessoas esquecem que são muito mais importantes do que o que o pessoal hoje tem divulgado no Instagram para poder realmente fazer um marketing e não ter uma aplicação adequada dessa técnica tão importante. As três principais aplicações da ultrassonografia contrastada são avaliar a função tecidual, estudar possíveis características de malignidade e rupturas. Então vamos lá. Primeira delas, avaliar a função tecidual. Vocês vão perceber que eu estou colocando por ordem de prioridade, que é o melhor. A melhor coisa que a ultrassonografia traz para a gente hoje é avaliar a função do tecido. Depois, ruptura. Depois, descrever achados que podem sugerir malignidade. O que o pessoal hoje tem feito, o contrário. E não é assim que funciona. Essa técnica ela tem como principal função avaliar a funcionalidade tecidual. Como, professor? Dessa forma. Aqui a gente tem a imagem em modo B do rim e aqui a gente tem a imagem em modo B do baço. Esse é um corte nefroesplênico, né? Então a gente está pegando uma janela do lado esquerdo do abdômen e aqui do lado direito da tela a gente tem a ultrassonografia contrastada acionado o software e a gente via jugular vai aplicar as microbolhas. E o que que a gente vai observar? Uma entrada dessas microbolhas nos vasos renais, preenchimento da cortical. Aqui a gente já tem um começo de preenchimento esplênico, preenchimento da medular, pico de realce da cortical, pico de realce da medular. Aqui a gente já começa a ver um preenchimento homogêneo da estrutura esplênica e o contraste começando a sair do tecido renal. E quando eu vejo o tecido renal todo preenchido de uma maneira homogênea, isso mostra que não existe nenhuma área que não está funcional nesse tecido esplênico, nesse tecido renal. Então, isso é uma informação extremamente válida como fator prognóstico para os pacientes doentes renais crônicos ou com uma lesão aguda de extrema gravidade que leva a uma lesão isquêmica e causa falha de preenchimento de contraste por microbolhas. Um exemplo disso é esse trabalho que fizeram aonde? Na China. Então, aqui os autores, né?
Qinlin, Faquinlan, Yuntunlou, lá eles têm uma facilidade em relação à comissão de ética e uso dos animais, que aqui no Brasil a gente não tem, e eles fazem alguns estudos muito loucos, mas com um resultado bem importante. Eles fizeram uma incisão no parênquima renal, retiraram uma parte desse parênquima e utilizaram o método contrastado e a tomografia para poder comparar quem é mais efetivo para ver a lesão. A ultrassonografia contrastada ou a tomografia contrastada ou a tomografia. E isso reflete em função, porque se eu tenho uma área do rim que não está preenchido pelo contraste por microbolhas, é uma área afuncional. Então aqui, ó, nessa imagem dos céus, a gente está vendo uma área afuncional. E na tomografia computadorizada, a gente tem uma certa dificuldade de falar propriamente o que está acontecendo, que pela ultrassonografia contrastada a gente não tem. Outra imagem, a gente percebe uma facilidade de detectar e de olhar, visibilizar pela ultrassonografia contrastada algo que pela tomografia é mais complicado. Então, esse ganho, ele é muito importante, por exemplo, numa lesão aguda, que leva uma hora de infarto, mas também é muito importante quando a gente vai estudar doença renal crônica em gatos e doença renal crônica em cães. O que a doença renal crônica causa em gatos e em cães? Perda da função renal. Como que causa perda da função renal? A gente tem perda de mais de 50% dos néfrons remanescentes e a gente tem substituição do tecido normal por um tecido conjuntivo fibroso. Ponto. Vascularização morre com isso? Morre. O tecido é extremamente capilarizado. E se ele é substituído por um tecido que não é normal, aquele tecido capilarizado também não está presente. E o que a gente tem de técnica para falar sobre perfusão tecidual? Ultrassonografia contrastada. Então já está claro que pacientes felinos com doença renal crônica têm uma falha de preenchimento de contraste quando comparado com pacientes felinos normais. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês é o que a gente vê de normal de preenchimento. Quando a gente chega para o cão, a mesma coisa. Então, a gente tem um rim normal nessa imagem do canto esquerdo da tela, e a gente tem rins anormais em cães com íris 1, 2, 3, 4, ou com creatina lá em cima, ureia lá em cima, rins em falência, mostrando que não existe uma perfusão de contraste por microbolhas adequada, sendo um preditor muito importante para um possível prognóstico para o nosso paciente. A gente vai recuperar esse tecido? Não, a gente não vai recuperar esse tecido. A gente só, daqui a um tempo, se a gente começar com terapia, com célula-tronco, aplicar em rim, ou se não indicar o transplante renal. Porque um rim sem preenchimento dessa forma não vai funcionar novamente normalmente. Então, é uma técnica que traz uma informação muito importante. Notem esse vídeo. Canino doente renal crônico, estadiamento 4, creatinina 9, né? Aqui está o rinzinho dele e aqui o fígado, tá? Então, percebam que o fígado vai preencher, a gente vai ter ático homogêneo, aqui no lobo caudado, aqui em impressão renal, e o tecido renal, nada de preenchimento. Por quê? Insuficiência renal. Esse paciente aqui, ó, pelo amor de Deus, íris 4. Então, a gente tem uma técnica de imagem que dá para a gente uma ideia de funcionalidade, de previsibilidade que esse tecido ele não vai apresentar melhora, muito grande do que qualquer outro tipo de técnica. Do que qualquer outro tipo de técnica. Novamente, outro animal. Estadiamento 4, creatinina 8,2. E notem a falha de preenchimento desse contraste por microbolhas comparado com aquele vídeo que eu mostrei anteriormente para vocês.
Aqui, só para mostrar que não é só ultrassom contrastado, mas elastografia também é muito importante. E aqui mostrando que é um rim muito rígido, doente renal crônico. A gente vê uma alteração muito importante na característica desse tecido renal, em relação a tamanho, contornos, irregularidade de superfície, relação córtico-medular. E quando a gente vai fazer a ultrassonografia contrastada desse tecido, áreas com ausência de preenchimento de contraste. Esse rim não funciona. Ele não é funcional. Lógico, existem áreas que ainda a gente tem néfrons, tem capilarização, mas a maioria delas não existe. A gente fez do contralateral, vocês vão ver uma área de infarto aqui em cima, ó. A área de infarto aqui em cima. E olha como que o contralateral ele tem um preenchimento. Então é esse rim que está dando tranquilidade para a vida do paciente. Daqui a pouco esse rim com essa área de infarto, ele cronificando, acabou. Aí o animal entra no estágio lá, já perdendo 50% de funcionalidade dos néfrons remanescentes, no estágio de insuficiência renal. Então, é bem provável que esse animal ele vai chegar a esse ponto. E outra aplicabilidade que eu quero trazer para vocês em relação à função da ultrassonografia contrastada é avaliar a placenta. E não existe na literatura veterinária ou na literatura humana um trabalho igual esse. Tanto que a gente tem sido citado de uma maneira muito importante por pesquisadores médicos com esse trabalho. Porque, primeiro, é um trabalho que fala da segurança do uso das microbolhas na gestação de cadelas. E, segundo, é o único trabalho que mostra que anormalidades placentárias podem ser detectadas, ou melhor, áreas de falha de funcionalidade placentária podem ser detectadas pela ultrassonografia contrastada. Isso associada às hidropsias. Então, vamos lá. O que a gente vê de normal? Preenchimento normal da placenta, esse é modo B, esse é contraste. Preenchimento normal de contraste da placenta é um preenchimento homogêneo, sem que o contraste passe pela barreira hematoplacentária e atinja o feto ou o embrião. Essa é a característica normal de preenchimento de contraste por microbolhas da placenta canina. Quando a gente vai para uma anormalidade, e aqui é um paciente que a gente fez esse ano, em maio, que tinha infusão pleural, hidrocefalia e anasarca, a gente fez o contraste por microbolhas dessa estrutura placentária, vocês vão perceber que o contraste, ele preenche aqui fora da placenta e muito pouco de preenchimento na estrutura placentária. Bom, o que esse trabalho que foi publicado pelo meu grupo mostra? Que a hidropsia ela pode ser primária a uma insuficiência placentária ou ela pode estar causando uma insuficiência placentária. A gente ainda não sabe, mas a gente já tem uma luz de que a gente pode ter uma técnica pela primeira vez que vai falar sobre a função da placenta. E talvez isso futuramente pode trazer para a gente da medicina veterinária algo relacionado à manutenção gestacional e tratamento ou até indicação de cesariana, coisa que no momento ainda não tem, porque essa técnica ela mostra isso recentemente e são poucas pessoas que sabem dessa aplicação. Outra aplicabilidade, rupturas. Isso é bem legal, tá? Então, esse é um paciente que a gente verifica a bexiga tá lá, ó, tem conteúdo, a sonda tá lá dentro, mas ele tem também ascite, né? E a suspeita é ruptura de bexiga. O ultrassom, ele não é sensível para poder ver ruptura de bexiga. Não adianta. Ou a gente faz uma uretrocistografia retrógrada positiva pelo raio-x, para poder ver o extravasamento de contraste para a cavidade abdominal, ou a gente faz isso que vocês vão verificar agora. Uma uretrocistografia retrógrada positiva com contraste por microbolhas, determinando
a presença de ruptura vesical e até, se vocês olharem aqui em cima, na porção proximal da imagem da parede da bexiga, o local da ruptura vesical, tá? Eu acho que acho que é nesse vídeo que está aparecendo isso. Então, a gente verifica que o extravasamento aqui apareceu. Então, o local da ruptura dessa bexiga. É muito bacana, porque depois que a gente fez a técnica contrastada, eu fiz o modo B de novo, e a gente vê o contraste estagnado aqui dentro da bexiga, mas também presente aqui na cavidade, que são esses pontos hiperecóicos. Também serve para a gente ver ruptura de uretra. Quando a gente vê aquelas áreas com coleções anecogênicas líquidas na região periuretral, por uma falha de sondagem, uma outra coisa, e a gente usa a técnica contrastada. Tem contraste na bexiga, mas também tem contraste periuretral. Então vocês vão perceber, não tem contraste no abdômen, mas ó, contraste está aqui na bexiga, contraste está na uretra, mas ele também está periuretral. Olha a coleção de contraste aqui próximo da uretra. Isso traz uma aplicabilidade extremamente útil para a ultrassonografia contrastada. Ah, professor, mas eu quero utilizar aqui passando pela pelve, vindo aqui caudal. Ah, professor, mas eu quero usar a solução salina, mas ela não é estável. Você não vai ter um tempo de exame como a gente está tendo aqui para fazer uma varredura total da uretra e tentar localizar aonde que essa uretra está rompida. E o mais legal dessa técnica que a gente aplicou nesse animal é que a gente confirmou que uma área de fistulação, e eu vou pausar o vídeo, uma área de fistulação na região perineal, que é nessa região aqui, estava relacionada com a ruptura de uretra. Então, olha o contraste também determinando aqui, indicando que existe um caminho dessa urina para essa região fistulante, aonde a gente está vendo a drenagem de urina pela região perineal. A gente complementou o nosso estudo para poder publicar o caso, né? Mas só pela ultrassonografia contrastada já estava determinado o quadro do paciente. E realmente a gente vê pela uretrocistografia retrógrada positiva pelo raio-x a presença do extravasamento de contraste aqui em região periuretral. E antes de falar de malignidade, outra aplicabilidade quando a gente fala de ruptura é ruptura de massas. Então eu tenho um animal esplênica, eu tenho um animal com uma massa hepática, eu tenho um animal com uma massa renal, eu tenho um animal com uma massa pancreática. E eu estou enxergando no ultrassom a presença de líquido no abdômen do paciente. Eu quero verificar se esse líquido está sendo extravasado daquele tecido. Faço a ultrassonografia contrastada. Faço aquela avaliação normal para avaliar o abdômen, localizo a massa e eu vou de contraste por essa massa. É uma aplicabilidade que não existe hoje em outra técnica de imagem que a gente faz na nossa rotina. E, por fim, a terceira aplicabilidade é estudar possíveis características de malignidade tecidual. Tá? Pra vocês entenderem o porquê disso, a gente tem que lembrar que os neoplasmas, eles são envolvidos por um desenvolvimento angiogênico muito importante. Eles são pequenininhos no começo, depois eles vão crescendo, vão tendo a formação de canalização junto com a tributária principal, e a gente vai tendo neovascularização, e isso faz com que a gente consiga, pela técnica Doppler, pela técnica de ultrassonografia contrastada, caracterizar e estudar os neoplasmas. Isso daí é extremamente possível, tá? Mas uma coisa também muito importante de mostrar para você, além de ser possível e poder caracterizar a perfusão do tecido, a gente consegue ver o tipo do vaso. Então, eu consigo ver, por exemplo, num processo neoplásico e não num processo inflamatório, a presença de vasos tortuosos e dilatados, como a gente está vendo aqui do lado direito. Diferente quando o tecido está normal. Num processo inflamatório, esse tecido normal, ele pode ter, lógico, uma dilatação vascular, mas a gente não vai ter uma tortuosidade nem uma dilatação, como a gente vê nas lesões tumorais. E outra
característica muito importante de eu mostrar para vocês, antes de falar dessa aplicabilidade, é essa característica de vascularização tumoral e a condição tecidual, tá? Notem que um tumor grande, ele tem áreas de vascularização em fundo cego. Opa, o que significa vascularização em fundo cego? É que o sangue chega aqui e parou. Se não vai ter drenagem sanguínea para cá ou nutrição de sangue para cá, isquemia, área de necrose. Então, são áreas que a gente vai encontrar falha de vascularização. Esse tumor, ele tem também uma característica de aumentar a resistência ao fluxo sanguíneo, principalmente nessas terminações mais centrais da estrutura tumoral. Por quê? Porque ele gosta de baixa perfusão sanguínea, porque ele gosta de hipóxia. O oxigênio pode ser muito ruim para a célula tumoral. Tanto que hoje em dia, algumas pessoas na medicina têm estudado o uso de hipotensores para poder avaliar a eficácia terapêutica de alguns quimioterápicos. E é sempre assim? De um modo geral, sim. De um modo geral, a gente vai ver os tumores apresentando falhas de preenchimento tecidual no contraste por microbolhas. A gente vai ver tumores com vasos tortuosos e dilatados. E essas características podem sugerir a presença de malignidade. A gente tem isso como, de modo geral, características que podem sugerir malignidade. Então, aqui uma imagem de um módulo em região de cabeça esplênica. A gente vai aplicar o contraste por microbolhas. A gente vai ver uma falha de preenchimento aqui central. O contraste por microbolhas preenchendo adequadamente a periferia e o corpo do baço. E a gente pode verificar que essa falha de preenchimento, quando comparado com o tecido adjacente, dentro daquela imagem ilustrativa que eu mostrei no slide anterior para vocês, pode ser algo sugestivo de malignidade. Então, aqui o preenchimento normal no corpo e aqui na massa, uma falha de preenchimento no centro. Aqui uma lesão benigna de um gato, que apresentava essa nodulação, neoformação nessa região, mas que tinha um preenchimento homogêneo. Só uma área hiperecóica, que era de fibrose, mas uma característica que dentro daquilo que a gente faz pode sugerir benignidade. Outra lesão, só que uma lesão hepática, onde a gente verifica o contraste por microbolhas entrando e formando os vasos tortuosos e dilatados e ausência de preenchimento de contraste na maioria do parênquima dessa massa extremamente grande que a gente encontra na silhueta hepática. Então, essa característica essa é uma das características que a gente acaba encontrando que podem sugerir malignidade. No tecido gástrico, a falha de preenchimento também pode sugerir malignidade. Então, um preenchimento heterogêneo de contraste na lesão é associado a adenocarcinoma, a leiomiosarcoma e linfoma, diferentemente do processo inflamatório do tecido normal, que o preenchimento homogêneo indica benignidade. Então, a gente verifica aqui, ó, uma estrutura polipóide causando uma pseudoestratificação e com falhas de preenchimento. Um dos usos mais importantes que eu gosto da ultrassonografia contrastada quando a gente fala de malignidade é adrenal, porque a gente já tem muito bem descrito qual que é a característica que a gente encontra de preenchimento de contraste para o adenoma, carcinoma, o feocromostoma. Notem que o adenoma no Achim ele não preenche, ele começa a ter um preenchimento um pouquinho melhor no pico de realce, e no Achalt não já está ausente. No adenocarcinoma, nas 3 fases, falha de preenchimento.
Um feocromocitoma preenche com falha, mas preenche muito melhor que os outros. E aí vem a diferença quando a gente fala de malignidade e benignidade, que é importante comentar. Nem sempre uma falha vai trazer malignidade. E às vezes um hiperrealce pode indicar uma malignidade. Exemplo de vídeo mostrando essa questão da adrenal. Aqui vocês percebem um polo e o outro polo alterado, o polo normal e o polo alterado. Notem que vai ter o preenchimento aqui do polo normal, com contraste por microbolhas, e o polo alterado, sem preenchimento, provavelmente um adenocarcinoma. Cuidado, tá? Muito cuidado. Nem sempre é assim, tá? E aí a gente tem as adrenais como exemplo, os tumores testiculares. Tumor testicular tem hiperrealce. Então aqui o preenchimento normal de contraste de um testículo saudável e aqui o preenchimento de um tumor de testículo. E ele é hipervascularizado, diferente do que a gente encontra lá no baço e no fígado. Aqui o exemplo do tumor testicular, isso aqui é um tecido testicular ectópico tumoral. A gente vai ver que, diferentemente daquelas imagens que eu mostrei para vocês de fígado e baço, a gente tem um hiperrealce no tumor testicular. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de pâncreas, baço e fígado. Por quê? A acurácia dessa técnica não é alta. A gente tem um intervalo de confiança muito variável. Chega a 80 a 95,5% de acurácia, e isso dá para a gente 20% de falsos positivos ou falsos negativos. Então, não é a técnica de escolha para a gente falar de malignidade. Muita gente tem usado isso errado, tá? E muita gente tem falado: nossa, professor, eu vi que a ultrassonografia contrastada eu indiquei um sinal de malignidade, mas depois na histopatologia veio um achado de benignidade. Lógico, áreas de hematoma e hiperplasia podem ser áreas sem vascularização. E aí a gente vai ter uma falha de preenchimento. E aí vai vir benignidade. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa questão de predizer malignidade com a técnica contrastada. Ela é importante? Sim, mas associada aos outros métodos. E ela pode ser importante quando a gente fala de uretrocistografia retrógrada positiva, para falar sobre malignidade, usando contraste por microbolhas, para o tecido prostático. Então, aqui um tecido prostático, isso daqui a gente vai relatar, é um caso muito interessante. Um tecido prostático alterado, com áreas de mineralização. A gente fez aqui um animal castrado com 3 meses de idade. Esse animal tinha 15 anos. Fiz recente esse exame. E ele tem uma radiopacidade mineral, indicando que algo não está legal. E a gente fez a uretrocistografia retrógrada positiva, com contraste por microbolhas, e vocês vão perceber que a uretra prostática ela não está íntegra. Que tem aqui contraste na uretra, mas também tem contraste extravasando para o tecido prostático. Quando a gente tem extravasamento de contraste para tecido prostático, isso a gente aprendeu lá na época do raio-x da graduação, é um achado que pode indicar malignidade. Então, pode ser uma técnica muito interessante para a gente usar na nossa rotina e uma técnica segura. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Meu contato pessoal, meu contato profissional, o Instagram do setor e meu Instagram pessoal. Quero agradecer novamente ao pessoal da São Paulo pelo convite e até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.